Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Esta semana vamos refletir sobre mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo de hoje é o capítulo 24, denominado Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então nós vamos falar de uma parábola. A parábola é uma história, uma narração alegórica que traz um ensinamento moral. Ao lermos uma parábola, devemos verificar qual o ensinamento moral que ela contém. Porque normalmente ela é uma história muito simples, mas de conteúdo profundo. Então precisamos pensar sobre o fundo moral da história. Caso contrário, não vamos compreender a mensagem que Jesus deixou ali para que a descobríssemos. E Jesus, em suas parábolas, ele usava de palavras conhecidas, de coisas da vida comum, do homem comum da época. Ele falava da candeia, ele falava do semeador, das uvas, das ovelhas, dos peixes, dos pescadores. E fazia isso para que os ouvintes pudessem se identificar e aprender a parábola. Além disso, as guardassem e as transmitissem aos seus descendentes, como se a historinha fosse, até que as novas gerações pudessem absorver aquele ensino. Mas nem todo o ensino de Jesus nos foi dado por parábolas. Jesus usou de parábolas para nos ensinar as coisas mais abstratas da sua doutrina. Mas naquilo que era concreto, que era fácil, de fácil entendimento, Jesus foi direto. Não usou parábolas, ele ensinou diretamente. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Em Lucas 8, 16 a 17, encontramos que Jesus ensinou a seguinte parábola. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada há escondido, oculto, que não haja de ser conhecido, de aparecer publicamente. Ao analisarmos esta parábola, julgamos que estamos diante de um paradoxo, de uma contradição, porque Jesus nos diz para acendermos a lâmpada, para pormos sobre o candeeiro acima, para que os que entrem vejam a luz, mas nos falava de forma oculta, por parábolas, em muitos dos seus ensinamentos. Parábolas que nem todos compreendiam. Então nos parece haver aí uma contradição. Quando os apóstolos perguntaram a Jesus, por que ele fazia isso, por que ele falava por parábolas, ele explicou que era porque os apóstolos já tinham alguma luz, já tinham algum desenvolvimento espiritual, alguma inteligência espiritual, poderiam compreendê-lo, ao passo que os outros eram muito frágeis, eram muito ainda rudes, grosseiros, ignorantes dos valores espirituais. Se Jesus lhes falasse diretamente, não por parábolas, a maioria daqueles homens não compreenderiam e também não guardariam o seu ensinamento. Era preciso então uma parábola para que guardassem a história, a associassem às suas vidas, aprendendo pela comparação. Mais tarde, quando pudessem compreender, entender a mensagem de fundo, esta lhes seria revelada, porque não há nada de oculto, como mesmo disse Jesus, que não haja de ser revelado. Então já sabemos o que é uma parábola e o porquê que Jesus usava essa metodologia de ensino para nos transmitir as suas lições.
Então vamos procurar compreender melhor cada uma das frases, dos ensinos que tem nesta parábola. A candeia, o que é a candeia? A candeia é um vaso de metal que contém uma base, onde se põe óleo, e desta base sai um tecido ou um barbante enrolado, torcido, até a ponta para que se acenda um pavio molhado de óleo e venha iluminar. Essa candeia tem um suporte, como se fosse um pratinho, que se prende à parede para que ali fique iluminando o ambiente. O candeeiro é o velador. Na versão de Mateus temos: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto que se usava sobre as mulas para carregar cereais. E acender a candeia, o que significa? Lembremos que a luz dispersa as trevas. Onde se acende uma luz, por menor que seja, se revela o que está escondido, o que há de oculto. Aquele que, estando na escuridão, acende uma tocha ou uma luz, é o primeiro a se iluminar com a claridade. A luz é o conhecimento das coisas do Espírito, o desenvolvimento das virtudes, da tolerância, da compreensão, da caridade, da abnegação, da renúncia, do amor, enfim. Então, acender a candeia significa clarearmos o nosso interior, o que fazemos pelo desenvolvimento das virtudes do Espírito. Então, Jesus, que era e que é a luz do mundo, que veio para tirar as trevas da nossa ignorância e com isso acender a nossa luz, iluminou-nos, deu-nos a luz do conhecimento divino, nos ensinando a amar o nosso próximo. Iluminamos-nos interiormente, iluminarmos-nos interiormente é desenvolvermos em nosso íntimo as virtudes ensinadas pelo Cristo. Esta educação dos nossos sentimentos, pelo direcionamento dos nossos pensamentos para uma postura sempre mais próxima do equilíbrio, da brandura, da serenidade e do amor. Essa educação da maneira como nos comportamos no nosso dia a dia, do nosso olhar sobre nós mesmos e sobre o outro, é que se chama desenvolvimento dos bons hábitos ou reforma íntima, como nós chamamos no Espiritismo. E o desenvolvimento do indivíduo como espírito se dá de forma gradativa, não ocorre de um momento para outro, faz-se devagar, encarnação após encarnação. Exige de nós esforço para aprimorarmos-nos no bem, porque vamos pondo os ensinos em ação, o amor em prática, ou seja, vamos aprendendo o ensino, nos imbuindo desta forma de ser e nos transformando em seres melhores. Por isso é importante termos tolerância para com todos, paciência com aqueles que se encontram um pouco atrás, a humildade para reconhecermos o esforço individual daqueles que estejam também à frente de nós, porque todos nós, cedo ou tarde, nos tornaremos seres iluminados. E porque ninguém deve cobrir a luz com um vaso ou pôr a candeia debaixo da cama. Pensemos numa chama, uma vela acesa que se põe sobre ela um vaso. Se ela não apagar, ficará com a sua área de iluminação restrita ao diâmetro do vaso. Então, não parece lógico acender uma chama, uma luz, para escondê-la. Na ocasião em que Jesus falou isso aos apóstolos, estava explicando o porquê que falava por parábolas e quis nos dizer que não deixaria seu ensino velado, incompreendido. Todos teriam a oportunidade de compreender e de se iluminar pelas suas lições. Aqueles que não pudessem compreender naquela oportunidade, compreenderiam depois, à medida em que fossem reencarnando e se iluminando pela aquisição das virtudes do Espírito.
Assim, não colocar a candeia debaixo do alqueire ou debaixo da cama é não se acomodar, é divulgar o Evangelho, não só por palavras, mas pela nossa forma de ser. Porque se não nos incomodarmos em pregarmos o Evangelho aos que se interessam e ensinarmos pelo exemplo das nossas obras, estamos adotando uma postura egoísta, restringindo o âmbito de nossa luz a nós mesmos e à nossa família, àqueles que estão mais próximos de nós. E isso é um contrassenso. Porque então acendermos a nossa luz, senão para iluminarmos a nós e aos outros? Podemos dizer até que aquele que não age segundo a luz que já tem, que já adquiriu, que já conheceu, não a tem na realidade. Pensa que sabe, mas não sabe. Pode ter um conhecimento formal, doutrinário, mas não se deixou tocar pelo sentimento. Por isso Jesus diz que não se acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, porque depois que nos iluminamos verdadeiramente, que assimilamos os valores espirituais, passamos a brilhar e nos diferenciar pela forma de ser, quer estejamos no ambiente doméstico, quer estejamos no ambiente de trabalho ou mesmo nas nossas relações sociais. Seremos sempre fonte de luz. Ainda que pequeno facho, influenciaremos aqueles que estão à nossa volta. Por isso, não há ninguém que depois de aceso não brilhe, não resplandeça. E como podemos pôr a luz, a candeia no candeeiro, no velador? Muitos acreditam que para pôr a luz ao alcance de todos, para que todos a vejam, é necessário sair falando do Evangelho aos quatro ventos, impondo nossa fé aos nossos irmãos, ainda que nem todos estejam prontos para entendê-la naquele momento. Em verdade, devemos ensinar o Evangelho para aqueles que querem, que estão abertos a recebê-lo, que estejam prontos para ouvir a mensagem de Jesus. Jesus nos mostra isso quando diz aos discípulos para não irem, naquele momento, pregar aos gentios. Sabia que naquele momento a mensagem ali não seria assimilada, não seria bem aproveitada. Pregou primeiro aos judeus, onde havia sede de conhecimento, onde a mensagem iria gerar frutos. Depois, no momento oportuno, ele enviou Paulo aos gentios, aos pagãos. E naquele momento, a mensagem de Jesus, levada por Paulo, frutificou. Onde não haja, então, reciprocidade para pregarmos a mensagem evangélica pela palavra, podemos pregá-la com a nossa atitude, com o nosso exemplo de vivência como irmãos. Nossa luz interior. Tocaremos o coração de alguém cansado de viver longe de Jesus. E esse alguém irá aos poucos querendo conhecer melhor a mensagem que nos fez tão renovados, pessoas tão modificadas e tão conhecedoras e vivenciadoras, né, dos valores cristãos do Evangelho de Jesus. Mas onde há disposição para ouvi-lo, é importante pregarmos o Evangelho, ensinarmos o que sabemos, ainda que consideremos pouco, porque mesmo pouco é luz para aquele que está nas trevas. Cada um iluminará na medida do conhecimento e da luz que possua. A mensagem da Boa Nova pode ser transmitida aos nossos familiares, aos nossos amigos que a aceitem, por meio do Evangelho no Lar, onde lemos uma mensagem evangélica e a explicamos, de forma que pela educação e pelo ensinar e as virtudes espirituais daqueles que ouvem vão começando a despertar. Vamos iluminando a nós e aqueles que estão ao nosso redor, que passarão a refletir sobre aqueles ensinamentos que estamos lendo. Porque se já conseguimos entender que devemos nos reformar interiormente
para agirmos como Jesus nos ensinou e podemos nos conduzir sobre estes ensinamentos, estamos aptos, então, a iluminar outras pessoas. E fazemos isso tanto pelo pregar da Boa Nova, quanto pelo agir em conformidade com o Evangelho. São as nossas atitudes que mais iluminam os nossos irmãos. Façamos a nossa parte. Aqueles que estiverem em condições de buscar esta luz de amor, a receberão no momento preciso. Aí, continuando a parábola, Jesus nos diz, para que os que entrem vejam a luz, porque nada há de secreto que não seja revelado. Na visão espiritual, podemos nos considerar a candeia, que é a luz, que é o conhecimento divino, os valores espirituais que devem ser usados para iluminar a nós e aos outros, que devemos pôr nossa luz aos outros e que devemos pôr a nossa luz no velador, no alto, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Mas aonde essas pessoas vão entrar? Podemos entender que o lugar de entrar é a nossa casa mental. E aqueles que devem entrar nela são os nossos irmãos que entram em contato conosco. O nosso eu deve estar iluminado pela candeia dos valores postos no alto, pelos bons pensamentos, os bons hábitos, as boas intenções, o desenvolvimento das virtudes pregadas por Jesus. Assim, todos os que entrarem em contato conosco receberão a luz do amor de Jesus. Temos essa experiência quando estamos ao lado de uma pessoa que nos passa otimismo, energia positiva, boas vibrações, uma conversa elevada. Temos vontade de ficar ao lado dessa pessoa. Queremos fazer também a mesma coisa, queremos ser iguais, somos influenciados. E nos perguntamos o que faz daquela pessoa um ser tão admirável. Como ela consegue? Será que ela não tem problemas? Muitas vezes, quando vamos verificar de perto a sua vida, vemos que ela tem mais problemas que nós mesmos, não é? Mas que ela já aprendeu a colocar a sua luz no velador, pela renúncia, pela abnegação, pela paciência, pelo amor, consegue passar por tribulações da vida com o olhar de quem está passando por coisas momentâneas e que logo deixarão de existir, porque sabe que tanto ela quanto o seu semelhante estão num processo de crescimento espiritual. Alguns de nós podem achar que é muito obscurecido para passar luz, para iluminar alguém que é pequeno, que está tomado por tantas incertezas, por tantas miudezas terrenas, que não consegue iluminar nada ao seu redor, mas está enganado. Falta-nos o esforço para brilhar e colocar a nossa candeia no alto, não escondê-la debaixo do alqueire. E como na prática poderemos fazer brilhar a nossa luz, não é? Poderemos colocá-la no alto, como já falei, começando pelo exemplo de adquirirmos o novo hábito, deixar um vício, reclamar menos, ser mais otimistas, confiar mais, nos entregar a Deus e entregar o nosso irmão também a Deus, nosso Pai, confiando na sua misericórdia e no seu amparo. Então, aceitemos o convite do nosso Mestre Jesus, quando nos chama, nos convida para pormos a nossa lâmpada para brilhar, a nossa luz espiritual acima, para que todos os que entrem em contato conosco possam ter o bem-estar, uma palavra amiga, um sorriso, uma frase otimista, que todos possam ouvir o Evangelho por meio das nossas ações. Peçamos a Jesus, então, a força necessária para nos modificarmos e para termos a luz para iluminar a todos que entram em contato conosco.
Obrigada, uma boa noite a todos.